Senhoras, senhores, irmãos que comungai conosco o ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o Mestre incondicional de todas as nossas horas, principalmente em horas conturbadas que o mundo vive na atualidade. O tema que nos traz aqui na noite de hoje é: a ideologia política de Jesus era de esquerda ou de direita? Sou estranho tal pergunta, mas é necessário que se quebre determinados paradigmas para que possamos trazer temas tão atuais para as searas espíritas, no sentido de discutir questões que envolvem o espírita, também participante da sociedade, cujas decisões em torno dos seus destinos, por ditames superiores à sua condição decisória, afetam direta e também indiretamente as suas vidas, a vida dos seus e a vida daqueles que serão as futuras gerações desta nossa terra, deste nosso mundo. Os objetivos do tema nós enumeramos da seguinte forma: 1. Demonstrar que em mundos de evolução iguais ao do planeta Terra, a distribuição igualitária das riquezas é uma utopia. Demonstrar que só a evolução moral de ricos e pobres pode proporcionar um sistema político adequado e justo. Demonstrar também que é imperioso discernir o que é necessário e o que é supérfluo, para um equilíbrio que no futuro virá quando houver compreensão da imortalidade e da evolução espiritual. E vamos, sem dúvida nenhuma, falar sobre passagens que estão no Evangelho do nosso Mestre Jesus. E elegemos uma delas, onde diz: olhai os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Olhai as aves do céu, que não plantam e nem semeiam, mas Deus as alimenta e as veste. Quanto mais não há de alimentar a vós, homens de pouca fé? Vamos temporariamente deixar esta imagem e retornaremos a ela mais à frente, lá para o final do nosso trabalho, para dar o contexto em que acreditamos estar inserido tal passagem. Recordamos 3 filmes, 3 obras cinematográficas que nos chamou muita atenção e que eu particularmente considerei-as muitíssimo inteligentes na sua sinopse, na ideia que motivou os seus autores, os seus diretores. Este é um filme de 1981. Os deuses devem estar loucos. Este filme conta a história de um teco-teco, de um avião de porte pequeno com um piloto e mais um passageiro a bordo, que sobrevoando uma aldeia na África, joga a garrafa e a garrafa cai naquela aldeia. E quem foi brindada com aquilo que considerado um presente dos deuses por vir do alto foi uma índia, uma aborígene, que encontrou a garrafa e passou a ter ali um tesouro diferente daqueles que tinham e que a natureza ofertava a todos de igual forma. Ela percebeu que aquela garrafa poderia, adaptada a vísceras de animais, proporcionar o leite para dar às crianças, a mamadeira, como diríamos os outros, e também a ter ali a água límpida e cristalina dos rios, mas dentro de um vidro, de uma coisa diferente daquelas que as outras companheiras usavam. Isso, por certo, foi motivo de inveja, de intriga, porque todas queriam coparticipar daquele presente dos deuses e ali já estava estabelecida uma espécie de revolução.
O cacique da tribo, então, vendo que a dissensão já estava existindo, as brigas, por causa de uma coisa que foi presenteada pelos deuses, deixou então para eleger alguém que seria aquele que teria por incumbência a missão de devolver a garrafa aos deuses para que a paz retornasse novamente naquela aldeia. Vemos aí, nesta sinopse, a inveja, o direito de posse e a ostentação, quando temos algo que os outros não podem participar. Temos a chamada exclusividade. Tem também uma obra que recomendamos, eu particularmente recomendo, A Vila, onde alguns integrantes da civilização moderna desistem das cidades em função dos problemas sociais, em função da falta de segurança, revoltados com os impostos que pagavam, com as mesquinharias humanas, e decidem adentrar a floresta e fundar uma vila e impõem regras de como funcionaria o controle para que dali saísse uma nova geração. Uma geração que convivesse em harmonia, em paz, que não tivesse presente os problemas comuns da mesquinharia humana. A vila retrata um ambiente onde crescem jovens, crianças, junto com os adultos, junto com os velhos, que foram os idealizadores daquela comunidade e tentam, afastados da civilização, promover uma revolução em termos de ideias, de convivência, para manter aqueles jovens, aquelas crianças, para manter o esquema, para manter a supremacia e imperasse aquelas ideias. Bolaram eles que, vez por outra, viriam criaturas horríveis para buscar aqueles que se insurgissem contra o sistema. E essas figuras horripilantes, de certa forma, guardavam as fronteiras para que aqueles que se insurgissem contra o sistema, no sentido de ir querer ver novos horizontes, o que existia lá fora, se havia alguma coisa além daquele ambiente, que estariam cerceados por estes que guardavam os horizontes daquela comunidade. Mas ali mostrava-se também os problemas que eram escondidos do roubo que já existia, também da corrupção e também dos problemas humanos que envolvem as traições conjugais. Até que uma das filhas do casal, que era um dos idealizadores, ficou muito doente. E já havia casado, se não me engano, ali naquela comunidade, e veio o impasse. Não havia recursos ali, naquela vila, para tratá-la. E passaram então a discutir a possibilidade de que ela fosse ou alguém a levasse para a civilização para ter um tratamento adequado. E o impasse estava estabelecido justamente no fato de que, e se ela for, e se for curada, e se ver que existe automóveis, prédios, e se ver que existe um mundo diferente daquele em que ela está sendo doutrinada a conhecer, como ficaria quando retornasse curada a notícia para aqueles jovens que, como ela, sempre desconfiaram que havia alguém além das fronteiras dali? Então, a decisão estava: corremos o risco de desmontar tudo aquilo que idealizamos ou a deixamos morrer. Recomendamos também o filme A Onda, de um professor universitário que, movido por ideias marxistas, por ideias de distribuição de renda, começa, de certa forma, nas suas aulas, a mostrar um mundo diferente para os jovens, onde
haveria mais justiça social, onde haveria a ordem estabelecida e a forma como o professor vendia para os alunos a ideia passou a ter predominância para alguns deles que eram líderes de fato, jovens, e que começaram a provocar uma verdadeira onda onde foi desvirtuado aquela ideia dada pelo professor e passou então a virar um fanatismo. Sem delongas, neste filme especificamente, mais recente, queremos dizer simplesmente que a ideia foi vendida para quem não tem base nenhuma, para quem não tem conhecimento da vida. E não tendo conhecimento da vida, compram qualquer coisa, mesmo que ainda prematura, ou às vezes até já testada e ultrapassada, e que podem levar a alguns problemas quando não bem direcionadas pelas mentes juvenis. Vamos adiante. O que diz o Espiritismo sobre a desigualdade das riquezas? A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. Repetimos, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se nos apresenta é essa: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma questão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Vamos repetir. Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. E prossegue dizendo o seguinte: aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade a cada um, daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem da humanidade, que, admitido, desse ela a cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Resumindo esta última parte que frisamos, aquela tribo permaneceria sempre lá na África, da mesma forma, sem nenhum progresso, se todos não tivessem intercâmbio, se sempre ficasse ali, se a natureza sempre os contemplasse com as mesmas oportunidades em termos de chão, em termos de convivência para a própria segurança em uma aldeia, próximos uns dos outros, com os mesmos peixes, com os mesmos animais para caçar, com o mesmo status quo em termos de administração. Esse é o resumo de quando não se tem o possuir, o empreender, o desafio para progredir, que são os aguilhões que levam o homem aos empreendimentos úteis, como está no último parágrafo. Deve existir as diferenças para que isso estimule e que, mesmo que infelizmente ocorram muitas vezes pelo orgulho, pelo sentimento desenfreado de progresso, trazem, sem dúvida nenhuma, benefícios. Prossigamos.
Se Deus concentra em certos pontos a riqueza, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Existem países em nosso mundo, a Noruega, o Canadá, vimos agora recentemente a Dinamarca, vimos alguns países dos Emirados Árabes, vimos a Nova Zelândia, a Suíça, lugares onde existe uma melhor distribuição de renda dada pelo equilíbrio em função daqueles que, ricos, oferecem o serviço àqueles que são pobres e que, por sua vez, são beneficiados pelo bom governo, pelo bom emprego da arrecadação pública e que têm o seu trabalho valorizado em função da própria riqueza em expansão que é colocada para o exterior, exportada em termos de turismo, em termos de ensinamento, em termos de abertura para a mão de obra daqueles que para lá vão, que aprendem, que retornam para os seus lugares e que levam novas iniciativas. E que há também na Terra os lugares de sofrimento necessários para estimular o progresso da humanidade, aonde nós, por efeitos kármicos, passamos a enfrentar os problemas da civilização como uma forma de aprendizado, os nossos karmas, como diríamos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Vamos, de forma até sintética, sem nos aprofundarmos em cada tópico, nos sistemas políticos predominantes da Terra. Temos um extrema-direita, 2 direita, 3 centro, 4 centro-direita, 5 centro-esquerda, 6 esquerda e o 7º, a extrema-esquerda. Tanto o 7 quanto o 1 praticamente inexistem na Terra, mas seriam extremos opostos no sentido de que ao capital, ao empreendedor, à livre iniciativa, a iniciativa privada estaria destinado a maior parte dos empreendimentos de um Estado, a extrema-direita. Ao Estado competiria não ficar, de certa forma, sustentando com leis os mais pobres, mas facultando mais ou menos a todos o direito de progresso. Já na extrema-esquerda, o Estado concentraria toda a renda e distribuiria de forma iguais. E os direitos de propriedade seriam, de certa forma, cerceados. Os rendimentos, os assalariados, teriam alguma diferença em função do valor de cada tarefa, porém, diferenças pequenas, diferenças não tão exorbitantes. E as outras questões moderadas, pendendo para a iniciativa privada ou pendendo para o Estado, auxiliando o indivíduo. O que disse Allan Kardec sobre a política? Vamos ver que no capítulo 18, item 25 da obra A Gênese, editada em 1868, Kardec diz o seguinte: o Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade, pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange. O Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Por isso,
é ele contemporâneo desse movimento. Façamos um parênteses apenas para colocar o seguinte: nós não vamos fazer a nossa conversa lida tão somente. Vamos, lógico, improvisar sobre tópicos que estarão determinados nos slides. Mas estamos colocando, sim, aqui como autoridades falaram, disseram, está escrito, para ver que o nosso trabalho é subsidiado, de certa forma, por aqueles que são autoridades dentro do a que nos destinamos na noite de hoje. Ao dizer que o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração, não está aí nenhuma ostentação, nenhum ato de orgulho de Kardec, mas dizer que é o conhecimento de causa da imortalidade, da lei de causa e efeito, da lei de evolução, de que já vivemos antes aqui, de que retornaremos para cá em outras oportunidades para complementar determinados aprendizados, e de que há, na vida espiritual após a morte do corpo físico, a colheita inevitável, boa ou má, daquilo que empreendemos na Terra. E essa ideia, com convicção, comprada por nós outros espíritas, dá a cada um a responsabilidade. Vamos ver, Jesus colocando a sua ideologia do mundo em termos da relação capital e trabalho, da remuneração, do valor do trabalho de cada um, se deve ou não haver indiferenças. E nós encontraremos na parábola dos talentos uma das pérolas do mestre em termos destes ensinamentos. Vamos a ela. Pois é assim como um homem que, partindo para outro país, chamou seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada qual segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido 1 só foi-se e fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Vamos colocar a situação assim: 3 servos, 3 cabeças diferentes, 3 capacidades diferentes, 3 condições intelectuais diferentes e, consequentemente, 3 potenciais em termos de trabalho e de retorno diferente. O Senhor, percebendo este perfil de cada um dos 3 servos escolhidos, ao mais idealizador, aquele mais trabalhador, aquele mais dinâmico, o Senhor confiou 5 talentos. Aquele que navega, quem sabe, entre erros e acertos, entre impedimentos que poderiam dar certo ou não, ou que já houveram fracassos, e de que haja às vezes, com exagerada cautela, para não perder muito, o Senhor colocou 2 talentos, que se não houvesse bom emprego, seriam apenas 2 perdidos. Mas o terceiro, aquele que espera as coisas caírem do céu, aquele que espera que os outros resolvam os seus problemas, que espera muitas vezes, quem sabe, que até o Estado, as leis venham ali proporcionar determinadas garantias, sem esforço pessoal, aquele o Senhor deu apenas 1 dinheiro, apenas 1 talento, pois, se perdesse, se desdenhasse a oportunidade de investimento, o Senhor perderia apenas 1. Então vamos lá. Depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Chegando, o que recebera 5 talentos apresentou-lhe outras 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão outros 5 que ganhei.
Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito, entra no gozo do teu senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei muito, entra no gozo do teu senhor. Chegou por fim o que havia recebido 1 só talento, dizendo: Senhor, eu soube que és um homem severo, ceifas onde não semeaste, e recolhes onde não joeiraste. E atemorizado fui esconder o teu talento na terra, que tens o que é teu. Porém o seu senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, que recolho onde não joeirei. Devias então ter entregado o meu dinheiro, aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Aquele que tinha 5 ganhou mais 5 e já tem 10. Porque a todo que tem dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas o que nada tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Ao servo inútil, porém, lançai-os nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Atemorizador. Que senhor mau! Lançar na fogueira, para chorar, para ranger os dentes, para sofrer, alguém que não aplicou o patrimônio que recebeu, que poderia ter multiplicado, que poderíamos dizer o patrimônio da vida, da oportunidade, e que por preguiça, por comodidade, deixa a vida rolar, deixa as coisas se resolverem o que se resolvo por mim, que as coisas venham de fora para mim, para me atender. E, não sendo previdente, não se aposenta, espera para ganhar nas loterias, espera que as leis mudem ao seu benefício, espera, quem sabe, até uma doença de leve para poder aposentar-se precocemente, receber uma ajuda do Estado. E se nada ocorrer, aí vem o sofrimento, porque será tarde demais para chorar o tempo perdido, e aí sim haverão choro e ranger de dentes. Isso está em Mateus, no capítulo 25, versículos 14 a 30. Vamos à parábola dos trabalhadores da vinha. O que diz esta parábola? Porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído cerca da hora terceira, quando aqueles que foram por primeiro já estavam lá há 3 horas, viu estarem outros na praça desocupados, e disse-lhes: ide também vós para a minha vinha, e vos darei o que for justo. Veja bem, ele não disse: eu vos darei 1 denário. Como foi a proposta daqueles que foram 3 horas antes, ele disse: eu vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez cerca da hora sexta, da hora nona, e fez o mesmo. E cerca da 10ª hora, quando era a última hora de trabalho, daqueles que já estavam trabalhando lá há 9 horas, ele deu uma passadinha na praça lá e achou os que estavam ainda lá esperando para não perderem o dia todo, que naquela última hora alguém fosse oferecer um trabalho para eles. E o Senhor perguntou: por que estáis aqui todo dia desocupados? E responderam-lhe eles: porque ninguém nos assalariou, ninguém nos contratou. E vendo aquela situação, o Senhor então se compadeceu por estarem eles ali dispostos ao trabalho. Poderiam, quem sabe, nos nossos dias, ir jogar uma bote, um dominó, um baralho. Poderiam ir para os botequins, mas não ficaram ali. Esperaram durante o final de um dia útil
para que pudessem ganhar o seu sustento de forma decente. E o Senhor disse-lhes: ide também para a minha vinha. E eles foram. Poderiam dizer: não, mas agora trabalhar só 1 hora, não vou ganhar nada. Não, eles foram para lá. À tarde disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, aqueles que foram não 1/10 hora, e acabando pelos primeiros. Tendo chegado os que tinham sido assalariados cerca de 1/10 hora, receberam 1 denário cada um. Os outros ficaram felizes, por certo. Poxa, se trabalharam 1 hora só, receberam 1 denário, nós vamos ganhar 10 denários. Os que trabalharam 7, eu vou ganhar 7. Os que trabalharam 3, vão receber 3 denários. Mas vamos ver o que aconteceu. E vindo os primeiros, pensavam que haviam de receber mais, porém, receberam igualmente 1 denário cada um. Mas se sentiram injustiçados. Ao receberem, murmuravam contra o proprietário, alegando: estes últimos trabalharam somente 1 hora e os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor extremo. Mas o proprietário disse a um dele: meu amigo, não te faço injustiça. Não ajustasse comigo por 1 denário? Toma o que é teu e vai-te embora, pois quero dar a esse último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que me apraz do que é meu? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Cremos na interpretação da parábola que aquele senhor, com justiça, vendo o empenho daqueles que, no trabalho com a vinha, colheram mais rapidamente e a produção foi bem melhor comparativamente àqueles que estavam diluindo o seu trabalho durante o dia todo, deram tudo de si para que alimentassem a esperança de outro dia serem contratados e assim terem o seu sustento. A produtividade, o serviço entregue satisfez ao Senhor, enquanto que, teoricamente, aqueles que estavam desde a primeira hora e fecharam o negócio por 1 denário até a 1/10 hora, 10 horas de trabalho, pensavam: eu estou garantido, já foi acertado, um caixinho agora, outro depois, paramos, batemos um papo, vamos tomar uma água, vamos dar uma voltinha e vamos preencher o dia. Vamos deixar a uva para colher amanhã, quem sabe. E este senhor, o dono da vinha, bom e justo, viu essas diferenças de comportamento e resolveu pagar todos de forma igual, melhor, de forma proporcional ao trabalho entregue, à produtividade, o empenho e a qualificação, no sentido de que houve uma diferença no trato com a perspectiva do amanhã. Então, vamos analisar coisas que nós recebemos nas redes sociais, que nós recebemos nos WhatsApp e que para muitos causa motivo de inveja, de revolta, de descontentamento, mas que, em boa sinomínia, poderíamos até dizer que é a famosa dor de cotovelo, às vezes, por haverem discrepâncias ou sucessos maiores do que aqueles que alimentam em suas carreiras. Por exemplo, existe discrepância entre o salário de um médico e de um contador? Sem dúvida nenhuma. Se um contador modesto, mas formado, com responsabilidade ganha, por exemplo, líquido de seus clientes, de pequenos a médios, 8 ou 10 mil reais por mês, um médico renomado, um médico de boas condições, nem precisa ter um grande nome, mas um médico de boas condições de formação e já reconhecido no meio, pode ganhar em uma cirurgia de pouca complexidade e rápida
esses mesmos 10 mil reais. E dependendo da quantidade, fica milionário. E o contador não. Façamos uma análise dessas duas situações em termos de responsabilidade. O contador precisa 6 anos de formação, mais 2 anos, se não me engano, de estágio. De depois, aos poucos, galgar com a experiência no trato com a prática e a repercussão do seu trabalho, proporcionalmente de uma forma, às vezes rápida, dependendo da especialidade, mas consegue ter um rendimento excelente. Por isso a carreira é tão disputada. Mas há um grande fator de retribuição. Quem o procura quer o quê? A cura. Quem o procura porque tem já alguma indicação, já ouviu alguma entrevista, algum trabalho. E por certo, este serviço é valorizado. A responsabilidade de salvar vida é bem maior do que a do contador, que errando num ponto ou outro pode posteriormente acertar o erro cometido na prestação de algumas informações em termos da sua contabilidade. O médico, se errar, pode ser processado, pode acabar com a sua carreira médica. Quando acerta, é recompensado. E quando as coisas não saem do jeito que os clientes ou que os próximos, os parentes do cliente querem, a propaganda é extremamente negativa. Então, a discrepância existe. Se o médico fica milionário, emprega de forma errada o seu dinheiro em termos de esbanjar, em termos de explorar, não compete ao homem beneficiado pelo seu serviço julgamento, mas em termos daquilo que fez com os dons que teve. Isso compete, sem dúvida nenhuma, ao julgamento que somente a vida futura lhe dará. Existe discrepância entre o salário de um jogador de futebol e de um professor? Claro que existe. Estamos desdenhando o professor? Não. Achamos que ele é a base de tudo. Aquele médico que falamos lá em cima só chegou lá porque houve um professor, um juiz. Os profissionais liberais, os escritores, só chegaram lá porque houve um professor. Precisam ser melhor valorizados? Sim. Precisa de apoio? Precisa, de especialização precisa, de investimento precisa, é a base do início da formação educacional, em termos intelectuais, em termos de capacitação. Dizer que é em termos de educação num cômputo do total, não, que é fundamental a participação dos pais, da família, e por que não dizer da própria sociedade. Mas o jogador de futebol, ele é um objeto de consumo. Ganha os patrocinadores, ganha o clube, ganham aqueles que estão ao redor dele, ganha a sociedade com o emprego das riquezas que ele passa a consumir. E ganha o povo sofrido que em momentos de necessária descontração vai a um campo de futebol, ou assiste na TV, ou torce, ou compra camisa, mas de certa forma descarrega a adrenalina, descarrega aquilo que são os sofrimentos do dia a dia, muitos de operários sofridos, ou não, ou até de abastados, mas que recompensam o trabalho daquele jogador, daquele clube, e se sentem recompensados pelas alegrias que, embora duradouras, trouxeram o jogador. Um professor é um lembrado. Muitas vezes não é reconhecido, mas tem o seu papel fundamental. As discrepâncias existem, mas as funções são diferentes, os retornos para a sociedade são diferentes. Nós soubemos valorizar o professor antes de ir participar tanto da vida de um futebolista, por exemplo. Cabe a nós contribuirmos para que eles tenham uma situação mais justa, sem dúvida nenhuma,
E isto não compete somente aos políticos, mas às reivindicações daqueles que são beneficiados por eles e a favor deles também. Comentemos sobre uma entrevista agora no novo programa do Bial, a TV Globo, da Rita Lee. Olha, a Rita Lee, todos sabem, é público e notório, suas letras, suas músicas, fazia apologia ao sexo e também fazia apologia às drogas. Ela mesma esteve no mundo das drogas. E ela agora, já com 70 anos, escreve a sua autobiografia, diz que começou devagar, aos poucos, e foi ganhando gosto pela coisa e, segundo ela, fala a verdade ali de tudo que ocorreu na vida dela, das coisas que passavam em sua lembrança. E, inclusive, diz que seu único relacionamento com um marido teve uma brevidade em função de que ele estava exigindo dela que se tratasse, que ela estava exagerando nas drogas, e ele chutou, como diz ela, o pau da barraca e saiu da vida dela por alguns momentos, voltando depois. Ela, com 70 anos, diz que está há 11 anos limpa, no sentido de que está há 11 anos sem consumir drogas desde que nasceu a neta dela. Diz que se dedica para os animais, o marido dela para as verduras, e que vivem bem aquilo que ela transmitiu. Mas no final do livro dela, após ter passado por dissabores na vida provocado pela sua impetuosidade, mas que nem de perto chegou a tantos outros famosos e bem-sucedidos que nós conhecemos daqui do nosso Brasil e também fora daqui, ela termina o livro falando uma coisa, ou descrevendo mais ou menos isso, fazendo uma retrospectiva. Valeu a pena tudo? Pergunta ela a si própria. E ela mesma responde: valeu a pena porque eu fiz a alegria de muita gente. Veja bem, parece que ela não disse eu fiz a felicidade de muita gente. Eu fiz a alegria. É um fenômeno mais passageiro. É um fenômeno que se renova dadas as vicissitudes da vida, mas que ela reconhece o valor que teve na participação, porque da mesma forma que as músicas faziam apologia ao sexo, nós cantávamos. Mesmo nós, que não somos desregrados neste campo humano, mesmo os não usuários de drogas que nunca experimentavam, cantavam as letras da forma que estava colocado, lança perfume, o sexo, mas que também em momentos de alegria cantávamos e cantamos em festas, junto com os filhos, em formaturas, em aniversários, em comemorações, em coisas que tocam muitas vezes no nosso passado, para mim e outros que estão já sexagenários. Letras como no escurinho do cinema, chupando drops de anil, longe de qualquer problema, perto de um lugar feliz, e o ritmo embala e a alegria contagia. Então, ela não disse quanto ganha, se está bem. Por certo, ganhará muito com este livro, e de direitos autorais também. Não dá mais shows, mas merece, sem dúvida nenhuma, deste que a analisa como uma artista, não como um exemplo de vida, mas como uma artista que fez o Brasil sorrir. O salário dos políticos, dos magistrados, falamos tanto, recebemos no WhatsApp comparações e tal, e só temos a dizer o seguinte: é necessário que hajam escândalos, diz o Evangelho, mas ai daqueles por quem os escândalos vierem. Está aí o Moro, a Lava Jato, a sociedade indo às ruas, as reputações quedando como consequências dos escândalos que estes cometeram. E se não pegos pelas leis humanas, por certo serão pelas leis divinas. Assim que deixarem esta vida física e que todo o patrimônio que aqui conquistaram, disputado por aqueles
que por certo brigarão por algo que nem conseguiram às vezes usufruir. Por isso, a responsabilidade do voto como instrumento de manifestação de aprovação ou reprovação do sistema e dos administradores públicos deve ser imperiosa para nós, também espíritas. Vamos ler, estudar, nos interessar pelo assunto. Não vamos partidarizar, vamos defender, vamos julgar e vamos votar, que isso afeta as nossas próprias vidas. Então, as conquistas sociais foram alavancadas pela manifestação coletiva da sociedade em movimentos organizados, mas que sejam legítimos tais movimentos. Isso quer dizer que, se não houvesse luta das mulheres, a luta por redução de jornada, que se não houvesse insatisfação, se não houvessem movimentos pleiteando igualdade, pleiteando melhores condições, pleiteando a justiça pelo respeito em termos de raça, de credo, não haveriam, quem sabe, o retorno daqueles que legislam para que essas conquistas fossem, de fato, alcançadas. Então devemos sim apoiar moderadamente coisas que são legítimas e de forma organizada. E o espírita também é convidado, com certeza, a participar por uma questão de consciência e porque ele está inserido dentro das consequências ou dos benefícios quando tais decisões surgirem em seu caminho, às quais ele estará subordinado também. Então, no resumo da ideologia política de Jesus, da sua política moral, da sua política de evolução, o resumo da ideologia política de Jesus no sentido do homem não temporal, mas do espírito imortal estagiando na condição humana, é aquele que está inserido na lei e que foi colocado assim. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como lês? E respondendo a ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Não pense em próximo parente, próximo que se aproxima, que vai ser objeto do nosso contato, direta ou indiretamente nas nossas relações interpessoais. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele complementa com segundo pensamento semelhante a este colocado: não façais aos outros o que não quereríeis que os outros o fizessem. Quer dizer, a ideologia política de Jesus serve para que nós, antes de fazermos algo contra alguém, façamos o julgamento anterior se gostaríamos que tivesse aquilo também em nossas vidas. Quando os legisladores, os políticos, aqueles que controlam de certa forma os destinos da sociedade pelas leis que fazem, começarem, e um dia chegará a isso, quando não soubermos, a evolução é infinita. A Terra mudará com certeza, o progresso existirá, o conhecimento espiritual haverá de cobrar este tipo de comportamento no futuro. Um político pensará duas vezes antes de roubar a merenda, antes de corromper ou aceitar ser corrompido, antes de elaborar as leis para o seu próprio benefício, para se preservar, porque pensará duas vezes: eu gostaria de estar na outra ponta, no outro lugar? Não. Então, Jesus resumiu muito bem a sua política em termos de responsabilidade individual, tanto do ponto de vista da humanidade, na condição de encarnado, como depois, quando colheremos os frutos da nossa semeadura. Estas sim visíveis do lado de lá, onde não poderemos de forma nenhuma esconder. Então, na noite de hoje,
já demonstramos que a igualdade das riquezas é uma utopia. E isso está inserido nas parábolas que já analisamos, duas eleitas aqui na nossa conversa. A parábola dos talentos e a dos trabalhadores da vinha. Agora cabe-nos demonstrar que só a evolução moral de ricos e pobres pode proporcionar um sistema político adequado e justo. E que é imperioso discernir o que é necessário e o que é supérfluo para um equilíbrio que no futuro virá, quando houver compreensão da imortalidade e da evolução espiritual. E diz o Cristo no Evangelho, Jesus, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E por camelo, entenda-se não o animal, a época, a linguagem, pelas tradições, pelo emprego das terminologias. Camelo era uma corda de uma bitola mais grossa que era usada para amarrar embarcações. Quer dizer, não passava aquela corda grossa por o buraco da agulha. Diferente do que a linha para coser, para costurar. Falava o Cristo aí da dificuldade que é um rico superar pelo orgulho, pelo ter, pelo possuir, pelo exagero em querer viver tudo e ter projeção, reconhecimento e afagar, massagear o ego com inveja daqueles que gostariam de ter o mesmo sucesso. Poucos conseguem, de fato, superar isto que é uma prova. Riqueza é uma prova. E vamos colocar da nossa vida uma vivência da prática, cujo contato tivemos para avaliarmos as consequências da riqueza ou preservação da posição social. Intitulamos o filho rico com um futuro garantido, entre aspas. Estava eu numa pescaria, no turismo de pesca, e nesse turismo de pesca, estávamos ensinando, ganhávamos um dinheiro, lógico, para ensinar os outros a pescar, e ao mesmo tempo, lógico que eu pescava. E os barcos iam com 10, cama, beliche, banheiro a bordo, todo conforto, alto mar. E ensinava um ou outro, mas tinha um do grupo de 10 que não pescava, que não colocou a mão em uma vara de pesca para fazer. E eu disse para ele, sim, tu não vai pescar? Ele disse, eu não, trouxe eles para se divertirem. Opa, ali já vi que era ele que estava pagando tudo. Eu digo, deve ser poderoso. E perguntei para ele, já que ele não estava fazendo nada, eu naquele momento não estava pescando, os outros estavam entretidos. Perguntei a ele, sim, tu trabalha onde? Ele respondeu objetivamente, eu não trabalho. E eu perguntei, então tu só estuda? Ele disse, eu não estudo. Eu disse, como é que tu ganha vida? Ele disse, meu coroa me sustenta. Eu disse, ô coroa bonzinho, hein? Ele disse, bonzinho? Tu não sabe nada, ele disse. Pois então me conta. E abrindo um parênteses, eu gosto de ouvir essas coisas porque depois eu uso como estou usando agora e serve também de aprendizado para outros no tete-a-tete, quando cabe a história. Então, ele contou a história para mim. Eu sou filho de uma família rica, meu pai é muito rico, é um empresário, de uma família tradicional. Minha mãe teve o segundo filho, uma mulher, teve o primeiro homem, a segunda filha mulher teve com 32 anos de idade e ela nasceu com a síndrome de Down. E ao meu pai, principalmente, foi muito difícil aceitar a situação, pelo que conta minha mãe, pelo que conta os familiares. Quando a minha mãe tinha 41 anos, veio esta fera aqui, um temporão, a ovelha negra da família, que se meteu em drogas, que começou a enojar o nome da família, que começou a buscar alegria por aí desenfreada, de certa forma, não discuto, mas que recebi muito pouco apoio do meu pai para que eu me erguesse, porque não tinha tempo para mim. Eram os negócios, as viagens, os empreendimentos e a minha pobre mãe indo me tirar da cadeia, indo me buscar com o carro batido, ou muitas vezes
já em estado bem adiantado em função do álcool e do consumo da droga. Até que um dia, após ela pagar e levar um advogado da família e me retirar da cadeia mais uma vez, pagando, por certo, a indenização, a fiança, ela me levou para casa, o carro foi apreendido, perdi a carteira de motorista e me levou para casa, passou aquele sabão e eu fui para cima, para o quarto, pegar uma mochilinha e sair, desopilar mais uma vez. Mamãe não me controlava. Chega o meu pai e aos berros eu ouvi tudo quando ele disse: eu disse para ti abortar. Não só porque poderia vir também com defeito, mas talvez porque eu já pressentia essa coisa que está aí difamando a nossa família, enojando o nosso nome. E eu escutei tudo aquilo, aprontei mais coisas na mochila, saí, dei as costas tanto para a mamãe quanto o papai e saí. E fiquei quase um mês fora, mantido por meus amigos que sabiam que logo eu poderia pagá-los. Então, quando fez quase um mês, eu vou com uma arma no escritório de uma das empresas do papai, lá ele estava. Fui com a mochila, tirei a arma da mochila e disse: tu me querias fora da tua vida, pois então tu vais me pagar para ter-me fora dela. Senão eu te mato. E o pai, sentindo firmeza na propositura, mas sairia barato, quem sabe, desfazer-se de um filho que poderia lhe dar mais vergonha ainda, combinou com ele que lhe daria um cargo na empresa, mas que não precisaria estar lá. Plano de saúde e onde quer que estivesse um depósito em conta corrente, reajustado de uma quantia que ele não me revelou na conversa. Estava aí explicado como conseguia manter e pagar para os amigos se divertirem uma pescaria que na época cerca de R$ 1.200 para um grupo de 10 pessoas. Mas eu perguntei para ele, sim, e se o teu pai não te mandar mais o dinheiro? Ele disse: eu apago ele. Foi um trato. Ele quis paz, ele está pagando para ter a paz. E a tua mãe? Eu escrevo cartas para ela dizendo que eu estou residindo em outra cidade. Um amigo meu leva e posta lá, ela não sabe onde estou. Mas dela sim eu sinto saudade. Mas está cômodo para mim, estou fazendo a minha parte. O velho já está coroa, logo vai morrer, vai cair tudo na minha mão mesmo, o futuro está garantido. Tem, amigos ouvintes, irmãos meus, algo que possa demonstrar as consequências da riqueza quanto uma história como esta, de um pai que prefere o nome, o zelo, prefere as posses do que investir na recuperação de um filho? Então, poderíamos falar da estatística dos ganhadores de loterias. Poucos tiveram habilidade para preservar, como falamos lá no início, e para empreender. Foi uma prova de ganhar fácil, de saber suplantar, mas poucos venceram e muitos se comprometeram em suas vidas com os deslizes cometidos com o dinheiro fácil. Existem os ricos caridosos anônimos, aqueles que não conhecemos, mas algumas biografias, como a de Antônio Hermídio de Moraes, o chamado dono do cimento no Brasil, que dedicou a sua vida nos momentos que poderia ter lazer à administração do Hospital de Beneficência Portuguesa em São Paulo, e de outras coisas que ele não propagandeava. E em vida do fundador da Microsoft e da Apple, que começaram a investir em suas fundações. Mas vamos fazer a nossa conclusão. E daí? A ideologia política de Jesus era de esquerda ou de direita? Não vamos responder. Vamos fazer como o próprio Cristo fazia e deixar que, rememorando o teor da nossa conversa, cada um veja que tipo de ideologia tinha Jesus. E vamos então retornar lá para a parábola de Marta e Maria, ou de ver a parábola de Marta e Maria, onde
o Cristo dá um ensinamento fantástico ao ver que duas figuras, quer dizer, representando duas características da individualidade humana, aquela que se preocupa mais com as coisas da terra e aquela que se preocupa com o futuro, com o aprendizado, com o investimento espiritual. E a parábola de Marta e Maria mostra exatamente isso. Duas figuras, uma preocupada com as aparências, com as coisas do mundo, e a outra, opa, isso me serve para o meu futuro. É isso que eu quero ouvir, é este conforto, esta fé que eu quero ter. E Jesus, reprimido pela primeira que cuidava das coisas da terra, reprimindo a irmã, aliás, disse: Marta, Marta, poucas coisas são necessárias. Quer dizer, poucas são necessárias porque há as que são necessárias. Mas Maria, nesse momento, nesse exato momento, nesta hora, escolheu a melhor parte que não lhe será tirada jamais. Porque são aquelas que seguem conosco, as conquistas do nosso investimento na transformação moral necessária para o progresso real, para a riqueza real, aquela que a ferrugem não destrói, a traça não corrói e o ladrão não rouba. E vamos então para o epílogo, contando a história da Universidade de Stanford, contando um jornalista brasileiro que foi, no princípio do século passado, em 1905, até lá para conhecer a Madame Stanford outrora, a idosa senhora Stanford, e conhecendo a história, escrever depois sobre ela da forma que lhe foi contada pela própria idealizadora desta universidade, que é um dos exemplos do mundo moderno em termos de eficiência, de qualidade de ensino e de serviços prestados à sociedade. Conta que, em meados do século XIX, na cidade de São Francisco, na Califórnia, havia um bairro chamado Palo Alto, que mais tarde se transformou em uma cidade pequena. Ali existia uma mansão, a mansão do senador Stanford, na época atual governador da Califórnia. E conta então o autor da matéria que aquela família, ele, o senador, o governador, já quase sexagenário, se enamora de uma ainda moça, jovem e também de família rica, onde se unem interesses, mas que desses interesses e dessa união, quem sabe com alguma sinceridade de fato, resulta num filho de nome Leland Stanford. Pele muito clara, mas com olhos verdes que a própria mãe dizia: filho, teus olhos parecem esmeraldas. Ah, se eu pudesse arrancá-los para fazer um colar. E o filho crescia sob os auspícios dos mordomos, de toda a estrutura que havia naquela mansão, e também de uma ama de formação francesa que lhe ensinava o francês, o alemão, aulas de piano e o auxiliava nos trabalhos de escola. A Madame Stanford, com muito pouco tempo para dedicar ao filho que ia para a escola, ela ia ou estava voltando das atividades sociais de uma primeira-dama, das compras, do consumo, dos chás, com as amigas ilustres daquela oportunidade. Finais de semana, quem sabe, se houvesse um espaço na agenda, o filho aproximava-se da mãe. Então, existem muitas mães modernas na atualidade que se comportam, quem sabe, da mesma forma. E por que não dizer os próprios pais? Então, aquele menino estava alijado da própria convivência, do trabalho, da sua infância em si, cuidado com zelo, com esmero, trajado como uma almofadinha, como nós diríamos em nossa linguagem popular. Mas acontece na vida da Madame Stanford
uma armadilha do destino, proposital provocada por uma colunista social da época que descobre na cidade de São Francisco que morreu uma velhinha, parente da Madame Stanford, e que essa velhinha morreu só, que não era visitada, mas ela não colocou isso no seu semanário. Haveria, logo, em breve, haveria, ou estava havendo, quando da morte da velhinha, a abertura da ópera. Um espetáculo onde iam trajadas as solenidades da época. E a Madame Stanford era uma delas e já havia mandado fazer um vestido caro para apresentar-se naquela abertura da temporada de ópera. E a colunista assim colocou: Madame Stanford não estará presente na solenidade de abertura da ópera porque morreu uma tia sua e ela vai ficar durante 7 dias resguardando o ocorrido pela perda. E aquilo repercutiu e ela se sentiu freada e discutindo com o marido, com a repercussão social que aquilo correria. Ela então delibera por não ir à ópera. Fica em casa, mas reclamava para o marido: o que é que eu vou fazer esses dias todos? 7 dias, sem poder sair daqui. E o marido dizia: brinque com o teu filho. Ela disse: pode ser uma opção. Opção, imaginem. E ela então vai à procura do filho naquelas extensas salas, dirige-se para a esquerda em direção à sala de música, porque ouve um dedilhar de piano. Chega lá e o filho está lá. E o filho então estava dedilhando uma sonata cuja história lhe foi contada pela ama e traduzida, conhecida pela maioria de nós todos, daquele barco que sai para o mar, o filho vai junto com o pai, vai quando deveria ser a sua volta e ele não volta e o filho retorna e fica solitário nos outros dias esperando o pai voltar. E ele diz: mãe, eu me sinto como aquele filho solitário lá, esperando você e o papai darem um ar de sua graça em minha vida. Aí, ela, entendendo de certa forma o recado, disse: mas filho, tu reclamas do quê? Tu és filho do governador da Califórnia. E o filho disse: mas o governador não está em minha vida. E ela se sentiu, de certa forma, impulsionada a reagir diante do desafio que estava sendo proposto por aquele menino que parece tinha uma missão específica em sua vida, que ela ainda, por enquanto, na época desconhecia. Mas eis que surge uma amiga frívola, que veio propor o troco para aquela colunista social, dizendo: vamos fazer o seguinte, madame, minha amiga, vamos armar para ela, porque tem um orfanato, e eu preparo lá com os meus contatos para que aquele orfanato receba você, que levará brinquedos, alimentos, alguma doação para o orfanato, e colocarei a imprensa, colocarei pessoas que repercutirão o feito para que a tua imagem de boa sobrinha que ficou curtindo e deixou de ir à ópera, a tristeza pela morte da tia, seja também contemplada com a bondade extravasada lá naquele orfanato. E ela gostou da ideia. E a amiga ainda disse: leve o teu filho, para que isso, aos olhos de quem vê, diga, sirva de exemplo para que o filho também prossiga a atividade da mãe. E ela disse: levarei Leland sim, apronte tudo. E ela então diz a Leland: amanhã nós iremos no orfanato. E ele disse: o que é orfanato? Ele disse: orfanato é onde ficam as crianças que não têm mães, que não têm comida. Ela disse: crianças que não têm mães, mamãe? Crianças que não têm mães e que não têm pães, e aqui nós temos tantos pães que se atiram aos cães. E ele foi curioso com a mãe. Chegando lá,
Já havia repercutido a notícia de que a Madame Stanford, que a primeira-dama, a esposa do governador, estaria visitando aquele orfanato, e quando a carruagem chegou, acompanhada de uma charrete com brinquedos, as crianças correram já ao encontro da personalidade. E passou então os seus servos a descer da charrete e a distribuir brinquedos e as crianças a correrem. E ela adentrou, e adentrando foi falar com a superior responsável pelo orfanato. E nem se deu conta de onde estava Leland. Quando ela saiu da sala para procurar o filho estava numa árvore, sujo, brincando com um amigo que fez ali. E outros o chamavam de baixo. E começaram a brincar de esconde-esconde. Ela então reprimiu o filho. Sai, filho, tu estás sujo, desce daí, temos que ir. E o filho, deixa-me brincar com meus amigos. E ela, autoritária, disse, vamos, filho. E ele, vencido, disse, meus amigos, eu tenho que ir agora. E ela diz então, eles não fazem parte do teu mundo, filho. Tu és filho do governador. E levou-o para casa. E levando para casa, o filho queria, e de vez em quando perguntava sobre aquele orfanato e dizia, mamãe, eu ganhei $1.000 do meu tio de presente no aniversário. Eu estou com ele guardado, eu posso doar para a instituição. E a mãe disse, não, filho, teu pai faz isso, as leis fazem isso. Mamãe mesmo fez agora. Deixa que disso cuidam os adultos. E os dias passaram, as notícias repercutiram favoráveis à figura da madame, mas Leland começou a ter febres. Começou a sentir uma tristeza profunda e, levado para os terapeutas da época, avaliaram, pelo que disse a mãe, que o seu contato com as crianças do orfanato não foi bom, no sentido de que houve um impacto nas propostas educacionais e de que ele de fato poderia estar sendo contagiado por aquele tipo de alegria manifestada pelas crianças, e que era imperioso então, para resgatar a postura dele no aprendizado, no empenho, já que o ano letivo ia terminar logo, que ela fizesse uma viagem para que ele esquecesse aqueles amigos. E ela assim o fez. Pegou uma embarcação, um navio, e foi para a Inglaterra, para a Holanda, para fazer compras dos tapetes, das pratarias, para enriquecer cada vez mais o acervo de sua mansão. Mas também para alegrar o filho, que no hotel dizia na janela, na sacada, mamãe, para que lado fica São Francisco, onde estão os meus amigos do orfanato? E a mãe dizia, não sei, filho, quem sabe para lá, para leste. E ele de repente começou a apresentar um quadro de febre muito alta. Madame Stanford chama recursos e apontaram então que deveria ser e ir para um hospital, para um tratamento, e ela foi para o melhor hospital. Exigiu os melhores médicos, inclusive um que consta servia a rainha da Inglaterra. E este foi categórico em dizer para ela que o filho havia contraído a febre amarela. Na época não havia vacinas, não havia cura ainda, e de que era questão de no mínimo 24 horas para que morresse se a febre não baixasse, com medicamentos emergenciais, mas de pouca eficácia. Ele assim colocou. Ela então, naquele quarto lá do hospital, junto com o filho, durante aqueles momentos em que ele ardia em febre, ficava a meditar sobre tudo aquilo que havia ocorrido desde a viagem, desde o orfanato, desde o nascimento do filho, tudo isso. E exausta, vencida pelo cansaço mental, dormiu ao lado do filho, enfermo. E quando acordou, tentou vê-lo vivo, mas ele já havia morrido. Então, ela, uma vez vencido o impacto, decidiu e pediu para que fosse feito um caixão de madeira nobre e resistente, que fosse embalsamado o corpo e que ela voltasse junto com o filho no navio.
e pelos contatos disponíveis na época de comunicação, comunicou o marido da morte do filho e pediu, quando chegarmos ao porto, que as crianças estejam lá, os amigos do meu filho. E assim foi feito. E foi recebido, e as crianças estavam lá, e o povo também foi lá. E chegando as trombetas que anunciavam os momentos do funeral, da guarda, do palácio, do governador. A mãe fez tudo isso, passou por tudo isso, e nos dias seguintes foi até o orfanato onde Leland tinha os seus amigos. Fez uma doação, prontificou-se a trabalhar como voluntária, e no primeiro ano construiu 3 orfanatos. Passou a se dedicar quase que exclusivamente às crianças. Até que um dia, um pouco mais à frente, o marido, vencido também pelo avançado da idade, mas também pela perda na superação do filho, da morte do filho, também se foi. Ela então, inspirada, motivada por alguns da terra, pensamos nós, mas inspirada pela espiritualidade que sabia a função que o filho teria em sua vida para despertá-la para o progresso também espiritual, para que deixasse de ser avarenta, fez com que ela planejasse a construção de uma universidade, dizendo: aquelas crianças não precisam só de teto, não precisam só de alimento, elas precisam de educação. E construiu essa beleza que ainda conserva em alguns lugares a arquitetura, mas que existem também em locais modernos. A universidade que foi uma das primeiras a promover a descoberta e o desenvolvimento do desintegrador molecular primeiro, que ricos subsidiam os estudos dos pobres e que ofereceu ao mundo, aos Estados Unidos, à Califórnia, excelentes profissionais formados com a qualidade de ensino reconhecida mundialmente. Esse repórter que lá esteve, Felício Terra, entrevistou-a, foi procurá-la e ela estava com 94 anos de idade, sentada na cadeira de balanço de uma varanda, numa casa simples, e lhe conta toda a história, com alegria, com saudosismo, e rememorando muito o filho, e ela diz: olha, uma charrete de um amigo vem aqui me pegar para ir ver o túmulo do meu filho, quer ir junto? E ele disse: quero, por favor, vou sim. E foi junto com ela, e vendo, lógico, o panorama daquele lugar que nós não queremos de forma nenhuma frequentar, do cemitério, ela começou a apontar lá para o túmulo distante do filho, colocado de certa forma até discreto, dado a relevância que tinha a família, mas ao se aproximar, ele passou a ler e a traduzir, a tentar traduzir aquilo que estava escrito e não conseguiu. E a mãe então, falando para ele, de uma forma que ele pudesse entender, fê-lo compreender o que estava escrito na lápide, a pedido da mãe colocada ali. Aqui dormem os olhos verdes mais belos que Deus criou. Muito obrigado.